E aí, estamos aí de volta com o nosso canal. E assim, hoje a gente não poderia deixar de estar se manifestando e dizer que Lula um dia já foi igual a Glória Maria, né? E vocês vão entender por que dessa reflexão, né? Primeiramente, né, dizer que realmente é um dia triste, porque a gente está perdendo esse monstro do jornalismo brasileiro que foi a Glória Maria, né? Uma pessoa que realmente rompeu, né? Rompeu fronteiras, né, devido à sua cor. Então ela pegou um período né, de ditadura, aquela coisa toda. Então realmente ela é um exemplo para todos nós. Eu que tenho sangue, né, tenho descendência negra, então eu fico muito feliz, muito honrado com isso, né? E o porquê que, né, a gente disse que um dia Lula já foi igual a Glória Maria? Porque a Glória Maria era sinceridade, era honestidade, né? Era respeito, era exemplo, era dignidade. Então esse é um legado que ela, né, que ela deixou para todos nós, né, de fazer, né, com prazer todo, né, o que fazia, de dar importância para as pessoas, né, no lidar e tratar com as pessoas, né. Isso é que era algo, né, fenomenal nela. E o Lula, né, um dia ele já foi assim, né? Lá em 2003, Lula, quando você ganhou, né, pela primeira vez para presidente da República, eu votei em você. Mas sabe por que eu votei em você, Lula? Não porque você era do PT. Naquela época eu tinha 30 anos, cara, PT, PCdoB, PDT, PMDB, PL, cara, você podia ser até do PCC, ok? Que ainda assim eu votaria em vocês. E sabe por quê, Lula? Porque não era uma máquina, não era uma organização, era você. Você não representava apenas e simplesmente os metalúrgicos, não. Você representava todos os brasileiros pobres, de todas as classes, né, sociais, de menor poder aquisitivo, né, as pessoas menos favorecidas financeiramente. Você representava todas elas, me incluindo, né, nessa situação. E foi por isso que nós votamos em você. Como eu falei, não pelo partido, mas pela pessoa Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje, Lula, depois, né, de tantos acontecimentos, tanto tempo, a gente pode dizer com toda certeza, me desculpa, mas você se corrompeu, né? Como o Ciro mesmo afirma, você se corrompeu. Uma pena, né? Uma pena, infelizmente, o sistema talvez tenha, né, tenha afetado a sua cabeça, né? E acho até que realmente a questão da sua condenação não foi nada, né? Um sítio de Atibaia e triplex, enfim. A gente sabe que teve, né, a questão da Petrobras foi algo gigantesco, algo grandioso, que realmente, no mínimo você sabia, né? No mínimo, do mínimo você sabia. E não foi justo com os brasileiros, né, Lula? Não foi justo com essa gente que acreditou, que confiou em você, que deu seu voto, sabe, de esperança, de mudança, de representatividade. Quando que um FHC da vida representava a gente? Nunca, nunca, jamais. Quando você veio candidato, eu falei, pô, esse é o cara que representa a mim, que crescia uma comunidade. Então, né, as pessoas, né, além dos operários, né, dos metalúrgicos, enfim, as pessoas de comunidade, favela, meu, cara, a gente se via ali representado, né, por você. Mesmo que seu português não fosse lá grande coisa, né, isso felizmente eu tive, né, uma oportunidade de ter uma boa educação, enfim, mas mesmo com esses erros de português, você nos representava, Lula. Então, Lula, assim, para que o seu legado seja igual o da Glória Maria, né, que você deixe um legado grandioso, gigantesco como ela, vamos nos concentrar na relação Lula, brasileiros e brasileiras. Esquece a relação PT-Brasil. Vamos dar importância, vamos dar ênfase para aquilo que realmente importa. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva e os brasileiros e brasileiras desse país chamado Brasil. Que de nada seria sem o seu povo, né? Sem a gente, brasileiros e brasileiras. Então, Lula, vamos fazer o melhor para esse povo. Vamos deixar um legado, vamos aproveitar essa chance de ouro que o povo te deu, o povo brasileiro, né? Não todo ele, né? Que eu confesso, infelizmente, desculpa, mas eu não me incluo dessa vez, realmente eu votei do outro lado. Mas vamos
né, essa chance de ouro que você teve, vamos fazer valer a pena. Vamos respeitar, vamos dar valor, vamos reconhecer. Quando eu digo vamos, eu me refiro a você. Mas como povo, como, né, se eu puder ajudar de alguma forma, você pode ter certeza que eu vou estar lá. Né? E no final eu quero deixar uma sugestão, um recado. Mas vamos fazer o que há de melhor pelos brasileiros. Vamos fazer obra no Brasil para realmente, para efetivamente melhorar, para tornar a vida dessas pessoas mais dignas, sabe, menos sofrida. Porque as pessoas não estão se contentando mais, né, com carnaval, futebol, isso é coisa do passado. As pessoas não são mais aqueles alienados, os brasileiros não são mais aqueles alienados de antes. Tanto que, como eu falei antes, não importava o partido. Eu votei em você, né? E, cara, hoje a gente, né, a gente sabe, a gente entende, a gente vê que realmente desculpa, mas o PT tá mais para PCC do que para um partido político, tá mais para uma organização criminosa. Esse é o fato, desculpa. Essa é a real. Mas então eu peço encarecidamente em nome de todos os brasileiros que não votaram em você, Lula, os que não votaram em você, me surpreenda, me demonstre que eu tô totalmente errado, que eu tô, sabe, radicalmente errado, né? E faça o que você pode fazer de melhor para os brasileiros. Aproveita o poder que lhe foi dado mais uma vez, né, incluindo da caneta, e vamos tornar a vida desses brasileiros menos sofrida, né? Com um pouco, né, como eu falei, para que aquilo que realmente, né, faz a diferença, aquilo que realmente importa, possa entrar na vida dessas pessoas, deixando de lado aquilo que trazia uma alegria, né, circunstancial, momentânea, como era o futebol, o carnaval. Vamos fazer né, para que essas pessoas tenham uma saúde boa, de verdade, que o SUS realmente funcione, que as escolas, né, possam educar, né, nossos irmãos, nossos conterrâneos, de uma forma, sabe, de uma forma assim, que os prepare para o mundo, não apenas para o Brasil, para o mundo, para que a gente possa concorrer, que a gente possa competir com todas as pessoas, né, do mundo, para que o brasileiro perca esse título, esse rótulo de inferior, de povo, né, sabe, de terceiro mundo. Isso não condiz com a gente. Nós somos guerreiros, nós somos, sabe, nós somos verdadeiros, nós somos, enfim, nós somos bravos, no sentido de não desistir, né, de não desistir nunca, como diz o ditado, tá sempre correndo atrás. Então, vamos fazer isso valer a pena, Lula, né? Saneamento básico, tudo que há de bom, de melhor para nós brasileiros. Porque você fica falando aí, dizendo que vai fazer obra na Argentina, como já fez na Venezuela, como já fez em Cuba, enfim. Lula, cara, lá na frente, Lula, o seu legado não vai ser lembrado pela Argentina, né, sabe, pela Venezuela, por cubanos, enfim. Lula, o seu legado vai ser lembrado, vai ser falado, comentado pelos brasileiros, Lula. Será que você não entende? Será que você não percebe isso, cara? Somos nós que vamos, né, perpetuar o seu legado, a sua história, porque a gente sabe que a gente, né, você já está com 80 e poucos anos, a gente não vai ficar para sempre. Mas então vamos deixar uma história bonita, vamos deixar um legado, sabe, de alegria, de sinceridade, cara, não vamos fazer com que as pessoas pensem, né, no Lula do início e do fim. Vamos fazer as pessoas esquecerem esse Lula do meio, porque a gente sabe que esse Lula do meio, mais uma vez, ele se corrompeu. Infelizmente, cara, e foi tão triste pra gente que se via, que se espelhava em você, que via você um representante nosso, um representante do pobre, do povo, né, que é a maioria desse Brasil. Cara, se deixar corromper foi muito triste, foi um golpe no coração, sabe, Lula? Isso, como eu falei, não condiz, você veio de baixo, então vamos fazer valer a pena essa chance de ouro, como eu disse no início, que o povo brasileiro está te dando, que foi mais essa eleição para presidente da República, né? Não todo o povo, né? Mais de 50%, o que justifica a sua vitória, não vou aqui jamais, né? Lá atrás eu até pensei em questionar, mas, né, enfim, eu acredito que hoje, eu acredito que não. Eu acredito que não, que eu vejo. Eu acho que tudo isso que eu falei com você vai entender agora nesse resumo. O seu eleitor, Lula, tinha vergonha, e ainda tem.
tá? O seu eleitor ainda tem vergonha de dizer que votou em você, depois de tanta, né, tanto processo, tanta, enfim, tanta exposição negativa sua, de escândalo, coisa e tal, e você ficou com esse rótulo de ladrão. Infelizmente, você foi só você e mais ninguém que cavou isso. Você procurou isso, sabe? Então a culpa não é nossa. Então mostre para o povo brasileiro, como eu falei, que o importante foi o seu início e será o seu fim. Não estou dizendo que você vai morrer agora não, por favor. Mas o seu fim de mandato, desse mandato que se inicia em 2022 e vai até 2026, vamos deixar um legado para o povo brasileiro, como eu falei. Esquece outros países da América do Sul, de onde quer que seja. Depois que o nosso povo, a nossa gente estiver bem, aí ok, a gente pode pensar em fazer obra lá fora. Mas por enquanto, Lula, por favor, né? Aí né? Metrô em BH, que é uma coisa que ninguém tá, todo mundo comenta, fez em Caracas e não tem lá. Cara, é tanto absurdo, Lula, por favor. Então, de coração, meu irmão, vamos fazer valer a sua eleição, ok? Vamos deixar um legado bonito, um legado que, né, um legado que, como eu falei, que possa, de uma forma marcante, deixar um sentimento positivo para os brasileiros, que é quem importa. Somos nós que iremos perpetuar o seu nome e a sua imagem. Argentinos, esses caras só querem o nosso dinheiro, porra. Desculpa, será que você não vê isso? Eles não estão preocupados com você. Então, dê atenção, dê importância para aqueles que se preocupam com você. Ok? Esse é o meu recado. E como eu disse no início do vídeo, se eu puder de alguma forma ajudar, eu tenho um projeto grandioso, sensacional, excepcional, que, sabe, eu acho que também que marcaria a história, né, do nosso Brasil, resolveria muito o problema das drogas, né, da Cracolândia, enfim, reduziria bastante a violência, que é um projeto chamado Weed Brasil. Weed, né, nada mais, né, em inglês quer dizer erva daninha, desculpa, ou cannabis sativa, ou a vulgo maconha. Mas é um projeto gigantesco, um projeto grandioso que eu gostaria de estar passando para você, já que você tinha que, né, esse tema, né, que é a questão da liberação da cannabis, como tema de proposta de campanha, enfim, né? Então eu gostaria de ter a oportunidade de poder estar passando isso para você, sabe? Para que você dê andamento nesse legado que a gente falou e para que os brasileiros lembrem de você do início e do fim, esquecendo, colocando uma pedra em cima da parte do meio da sua vida, da sua trajetória, ok, Lula? Então é isso, né? Mais uma vez, meu pesar, meu sentimento, né, pela perda da Glória Maria, que realmente é uma pessoa excepcional. E eu espero que você, lá na frente, Lula, também seja lembrado dessa forma, como uma pessoa excepcional, pelos seus feitos grandiosos, vitoriosos, assim como foram o da Glória Maria, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.